Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando a semana 3 do PET 4 e nós temos como tema, o clima. Então, primeiro nós vamos compreender, as definições de tempo e clima. Então, é muito comum, a gente ver o uso desses termos de tempo e clima para designar, o mesmo estado atmosférico. Só que o tempo e o clima são elementos que complementam na descrição desse ambiente atmosférico, mas referem-se a condições diferentes no ambiente. Então, se a gente utilizar eles como sinônimo, é um erro. Então, o tempo e o clima não são sinônimos. Então, o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar e em um determinado momento está sujeito a variações. Então, quando alguém pergunta, como está o tempo hoje? Pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. Então, o tempo é uma condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante para o outro. Então, as variações de temperatura, umidade, pluviosidade é o que vai representar essa dinamicidade, essa mudança rápida das condições. Então, isso é tempo. Já o clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempo, que é mais comum em determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Então, representa um padrão geral das condições meteorológicas, que são as variações anuais de temperatura, umidade, pressão atmosférica e os ventos. Então, o que se altera de acordo com as estações do ano. Então, quando alguém diz Minas Gerais é um estado muito quente com períodos úmidos e secos, está se referindo ao clima do estado, que é o tropical. Então, contudo, ao longo dos dias, Minas Gerais pode apresentar a variedade do tempo, pode estar chuvoso, pode estar ensolarado. Então é isso, o tempo é aquilo que muda diariamente, é algo mais dinâmico. E o clima é aquele mais condicionante, a junção de tudo isso, E que ele dura muito tempo, para a gente caracterizar como que é um clima de uma região. Então, a partir disso, nós temos as zonas climáticas, Porque a gente tem que entender que o nosso planeta tem uma forma esférica. Então, assim, os raios solares vão se incidir de maneiras diferentes de acordo com a localização do lugar. Então, assim, a intensidade que os raios solares vão chegar é diferente. Então, esse é um dos fatores que é mais significativo para determinar em um local, os diferentes tipos de clima e a distribuição da temperatura sobre o globo terrestre. Então, com a intenção de identificar essas semelhanças ou diferenças na incidência dos raios solares, o nosso globo terrestre foi dividido em zonas climáticas ou zonas térmicas. Então, elas são em 5, Então, primeiro nós temos a zona polar ou glacial, que é do sul e do norte. Então, já equivale a duas regiões. Então, é uma região que está localizada no Círculo Polar Ártico, entre o ponto de 90 graus do Polo Norte e do Círculo Polar Antártico, que é no paralelo de 90 graus ao sul. Então, nas zonas polares, os raios vão se incidir de forma muito inclinada e com baixa intensidade. Então, a radiação solar atinge a superfície sempre próxima ao horizonte. Então, pouco acima ou pouco abaixo dessa linha, Então, são as regiões menos aquecidas e apresentam as mais baixas temperaturas do nosso planeta. Então, o clima que predomina lá é o polar. Então, na zona polar, em função do seu eixo de inclinação da Terra, há uma grande variação na distribuição de períodos sobre a duração dos dias, de claro e noite, Então, há períodos longos de noite e de dia, que ocorrem respectivamente nas estações do verão e do inverno. Também nós temos as zonas temperadas sul e norte. Então, elas são localizadas entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, no hemisfério norte.
e também, né, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Então, portanto, são latitudes médias. Então, vai receber uma incidência dos raios solares, né, de forma mais direta um pouco no verão e mais inclinada, né, no inverno. Então, essa particularidade provoca as 4 estações do ano bem definidas, cada qual com suas especificidades, né? Enquanto é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. São os típicos, né, dessa faixa de clima. É o temperado, o frio, subtropical e o mediterrâneo. E também, né, temos a zona intertropical. Então, é a zona que está localizada, né, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, onde os raios solares atingem nessa região de forma quase perpendicular à superfície. Então, é uma grande intensidade. Então, apenas dentro dessa faixa é que o Sol se posiciona a pino algumas vezes no ano. Então, a incidência desses raios solares é direta praticamente o ano todo. Então, em razão dessa característica, essa faixa vai possuir as temperaturas mais elevadas do nosso globo. E com muita chuva, né, garantindo uma maior biodiversidade do planeta. Então, os climas típicos dessas faixas são o equatorial, o tropical, o semiárido e o desértico. E também, né, nós temos os climogramas. O que é um climograma? É um gráfico, né, que é utilizado para representar as variações climáticas de uma determinada região ao longo do ano. Então, além de serem úteis, né, para a gente entender essas variações dos elementos atmosféricos, como chuva e temperatura, também serve para comparar, né, as dinâmicas climáticas de diferentes localidades. Então, ele permite também, né, a gente avaliar a amplitude térmica de uma região, ou seja, né, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima registrada em um mesmo lugar durante um certo período. Então, eu trouxe aqui, né, o climograma que o PET traz para a gente como exemplo. Então, do lado esquerdo, a gente vê, né, os valores indicando para as médias de precipitação em milímetros, ou seja, a chuva, né, a quantidade de chuva mensal que vai equivaler, né, às mediações indicadas pelas respectivas barras. Sendo assim, uma barra para cada mês. Como a gente vê embaixo, está o nome de cada mês, né? Janeiro, fevereiro, março. Então, são essas barras, né? E do lado direito do climograma, né, estão os valores das temperaturas em graus Celsius, indicado pela chuva que aparece no meio do gráfico, né? Que também vai variando de cada mês, que é a linha, né? Então, o climograma serve para isso, para a gente, né, comparar, né, quanto que choveu, qual a temperatura mínima também, e principalmente, né, a pluviosidade, a precipitação, né, a média das precipitações de um lugar. E assim a gente poder comparar um lugar com o outro. Então, pessoal, é isso dessa aula, né? Então, agora nós vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, volume 4, que está na página 96 e 97. Então, são as questões 1, 2, 3 e 5. Então, bons estudos!